動画を撮ってるよ。皆さんこんにちは、ダフニです。そして私のチャンネルへようこそ。Alguns vídeos atrás eu mencionei que eu tava pensando em fazer um vídeo com dicas para iniciantes de japonês, só que aí eu pensei melhor em vir com a ideia de fazer 4 vídeos, cada um falando sobre uma parte de aprender japonês. E o de hoje, como vocês já viram no título, é sobre a escrita. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes: dicas para iniciantes, dicas para intermediário, dicas para avançado e algumas observações gerais que valem para todos. Então, bora começar! Primeiro é importante saber que a língua japonesa tem 3 alfabetos diferentes, sendo eles o hiragana, o katakana e o kanji. E eles também usam letras romanas, só que só para abreviações. Por exemplo, NHK, que vem de Nippon Hoso Kyoukai, que é uma companhia de transmissão lá do Japão que tem TV, rádio, jornal e etc. E agora vamos para as dicas para iniciantes. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender o hiragana e o katakana. Os dois possuem o mesmo som, só que são escritos de maneiras diferentes e usados para coisas diferentes. O hiragana é usado para palavras puramente japonesas e o katakana é usado para escrever palavras estrangeiras, palavras emprestadas, por exemplo, sandoichi, sarada e assim por diante. Eu vou deixar aqui embaixo um link do site do NHK que tem tipo um mini cursinho de japonês, e esse link vai levar vocês para uma parte que tem a tabela do hiragana e a tabela do katakana, e quando você clica aparece a ordem dos traços, que é um ponto que eu tenho que tocar aqui com vocês. No japonês existe uma ordem de escrita das coisas. Você não escreve do jeito que você quiser, como por exemplo no português, que o que importa é que um A fique parecendo um A no final. Não importa você começar de trás ou da frente. No japonês é diferente. Tem uma ordem de traços a ser seguida e a norma é que você respeite essa ordem. Eu sei que no começo pode parecer muito chato, mas se você pegar a manha da ordem dos traços com o hiragana e o katakana, na hora que você for começar a escrever os kanji, você vai ver que vai ser muito mais fácil e vai ficar até mais legível. Então assim, respeitar a ordem dos traços é uma das melhores coisas que você pode fazer para ter uma boa base de escrita. E agora eu vou dar uma dica para vocês de como treinar a sua escrita de hiragana e katakana sem ficar toda hora escrevendo ai, ue, o, ka, ki, ku, ke, ko, porque uma hora enche o saco. O que eu fazia na época que eu tava aprendendo era escrever o nome de coisas aleatórias usando o hiragana e o katakana. Por exemplo, atrás de mim tem uma cama. Como escreve cama? Kama. Aí eu escrevia em hiragana e em katakana. E eu ia fazendo isso com tudo que eu vi pela minha frente. Cadeira, o nome dos meus amigos, qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa você consegue fazer isso. E o objetivo de fazer isso é você tirar a informação que já tá na sua cabeça e botar no papel sem ter que pensar muito. No começo vai ser difícil, mas depois você vai ver que você vai pegar o jeito e vai ficar muito fácil. E depois que você aprender o hiragana e o katakana, procurar alguns kanjis fáceis, alguns kanjis iniciantes para aprender. Só o que tem no YouTube, na internet no geral, é gente ensinando essas coisas, gente. É só vocês procurarem. Se você souber inglês, melhor ainda, porque tem muito mais coisa. E também aprender gramática simples, principalmente as partículas, o a, h, no, ni, etc. Procurem no YouTube, procurem no Google, com certeza vocês vão achar alguém ensinando essas coisas. Agora eu vou começar falando as dicas do intermediário. Seria uma boa se você aprendesse, por exemplo, um kanji por dia, de segunda a sexta, e aí no sábado você revisa, no domingo descansa. Agora sim, uma coisa sobre aprender kanjis é: não aprenda kanji sozinho, aprenda ele numa frase, aprenda ele com algum exemplo. Porque um dos maiores erros que eu vejo gente querendo aprender kanji sozinha é ficar preocupado com os milhões de significados que ele pode ter, as milhões de leituras que ele tem. Não se preocupa tanto com isso, você vai ficar louco se você se preocupar muito com isso. É melhor você aprender um significado, uma leitura por vez. Você olha aqui, nessa frase ele é assim e tal, beleza, aprendi aqui. Aí numa outra vez você vai encontrar ele em alguma outra frase com outro significado ou com outra leitura. Aí você, então aqui nesse contexto, o importante é contexto, gente. Nesse contexto aqui, ele vai estar assim. Nesse contexto aqui, ele vai estar assado, entendeu? Você vai devagarzinho, não precisa se bitolar muito com essas coisas, porque você vai ficar doido e vai acabar não aprendendo nada. Você pode usar exemplos tanto de sites como de show, que eu vou deixar o link aqui na descrição, ou então você mesmo fazer seus próprios exemplos. O importante é que você veja aquela palavra sendo usada, veja aquela palavra com algum contexto em volta, porque senão o kanji sozinho não tem significado, assim, tipo, não tem valor, por assim dizer. No final de semana, por exemplo, quando você for revisar, você pode tentar fazer uma frase com mais de um kanji que você aprendeu aquela semana, ou então uma frase para cada um. Você vai fazendo o seu método aí, do jeito que você achar melhor. E também, claro, ir aprendendo gramática, porque não adianta nada você aprender as palavras e não aprender como fazer a frase. Então é importante você estudar a gramática enquanto você estuda outros kanjis. Outra dica que eu acho que eu vou dar em todos os vídeos é fazer um diário em japonês. Não precisa ser um negócio super complexo, você também não precisa escrever todo dia. Pode ser 3 linhas, pode ser só
Uma coisa assim, tipo, hoje tá ensolarado, deu vontade de ir pra praia, como sou eu todo dia aqui em Fortaleza. Então assim, não precisa ser uma coisa muito complexa, mas é importante que seja uma coisa que você queira expressar, não uma coisa muito genérica, sabe? Por exemplo, hoje eu fiquei com raiva porque eu morri no jogo. Se você não souber escrever essa frase, você pode pesquisar as palavras, pode pesquisar a gramática, pode pesquisar como é que fica essa frase. O importante do diário é você aprender a expressar, seja o que aconteceu no seu dia, ou seja o que você sentiu naquele dia ou na sua vida, enfim. Porque é muito mais importante você aprender vocabulário assim do que, por exemplo, você aprender umas coisas tipo aleatórias como coreu apêndice. Nunca usei essa frase na minha vida. Agora as dicas para o avançado. O diário também, aí você pode começar a escrever coisas mais complexas agora. E falando em escrever coisas mais complexas, outra dica que eu dou para avançado é você procurar mais sinônimos de palavras. Por exemplo, tsugi no hi, yokujitsu. As duas palavras significam a mesma coisa, mas são duas palavras diferentes. Então assim, você vai aumentando um pouquinho seu vocabulário. E também, geralmente, quando você acha um sinônimo, muitas vezes ele é tipo mais formal do que a primeira palavra que você aprendeu. Então você vai melhorando a sua formalidade também ao longo do tempo. Pegar algumas palavras de notícias também para aumentar o vocabulário, já que são palavras mais difíceis. E também, se você estiver estudando pro JLPT ou se você quiser apenas melhorar o seu japonês pro nível mais alto possível, você pode estudar por exercícios do JLPT ou pela lista de materiais que tem no próprio site, porque lá tem coisas bem difíceis que quase ninguém usa, mas que se você quiser melhorar o seu japonês ao máximo, estão lá pra você. E agora vamos para as observações gerais. A primeira é uma opinião meio polêmica minha, talvez, mas eu vou falar mesmo assim, que é: se você demorar muito tempo aprendendo hiragana e katakana, você muito provavelmente não tá estudando direito. Olha, assim, eu dou estourando uma semana pra você aprender hiragana e katakana. Claro que o katakana demora um pouco mais a pegar, mas assim, se você estudar direitinho, uma semana dá tranquilo, entendeu? Assim, você não precisa estudar 3 horas por dia, não tô falando isso. Mas assim, você tirar um tempo e realmente focar naquilo ali, você aprende fácil. Não é pra demorar tanto tempo, porque senão você vai acabar perdendo muito tempo encucando com hiragana e katakana, entendeu? Foca pra aprender o hiragana e o katakana o mais rápido que você conseguir, mas aprender bem. Não é aprender rápido atropelado, não. Aprender bem, que vai dar tudo certo. Outra coisa sobre kanji. Muita gente que começa a aprender kanji ou tá aprendendo há algum tempo fica: meu Deus, é muita coisa, não tem um jeito mais fácil, não tem um método diferente de aprender assim, pegar os kanjis e jogar na cabeça assim, igual aquele meninozinho daquele vídeo. E infelizmente não tem atalho pra aprender kanji. Tipo assim, não tem mesmo. É escrever, 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 escrever. Por isso que eu falo que é mais importante você estudar um pouquinho todo dia do que você estudar 3 horas no dia e passar 3 dias sem estudar, porque quando você voltar a estudar, você já vai ter esquecido. Pra estudar japonês, a constância é muito importante, porque como a gente não mora no Japão, a gente não tá usando japonês todo dia. Então, se a gente não treinar um pouquinho do nosso jeito, a gente vai esquecer. Digo isso por experiência própria. それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。